Use computer. Beleza, pessoal? Bem-vindos à nossa terceira aula. Hoje o plano vai ser o seguinte. A gente tinha começado aqui o header. A gente vai dar uma melhoradinha aqui nesse header. Vai adicionar algumas coisas, por exemplo, esse logo aqui vai ser um link. E esse link vai direcionar para essa própria tela aqui. Por enquanto não vai fazer sentido, mas vai fazer sentido quando a gente tiver outras telas. Sempre que a gente clica no logo, a convenção é que ele volte para a tela inicial. A gente vai adicionar aqui nos menus aquela bolinha que aparece no canto superior direito quando a gente passa o mouse em cima. Eu não lembro se modificou, acho que sim. A gente vai aprender como criar esses ícones aqui para, em vez de usar SVG, usar ele como uma fonte. E aí, por enquanto, a gente vai usar um serviço para fazer isso, mas na frente eu mostro como a gente vai usar outras ferramentas para nós mesmos gerarmos esses ícones. Eu vou mostrar pelo menos duas formas de fazer isso aqui, certo? De mudar a cor em tempo de execução. E aí a gente finaliza isso aqui e passa para o slideshow. Vou voltar aqui no código. Vocês lembram que a gente já tinha feito essa estrutura aqui e que aqui no CSS a font family a gente está usando Noto Sans, mas isso só funciona porque eu tenho o Noto Sans instalado aqui no meu sistema operacional. Agora a gente vai ver uma forma de instalar essa fonte aqui no projeto, certo? Há algumas formas de fazer isso, eu vou mostrar aqui as possibilidades. Então a gente vai em fontes.google.com, vai procurar por Noto Sans aqui. Ó, temos a fonte Noto Sans. A gente vai escolher quais as variações da Noto Sans que a gente quer. No caso, eu vou escolher a regular. Opa, sem itálico. Vou escolher a regular. Vou escolher o que mais? Tá, para escolher o que que a gente faz? A gente seleciona o estilo aqui, ó. Clica aqui para adicionar. Vamos aqui abaixo. Vamos selecionar a bold também. Tá, só preciso dessas duas. Vou deixar o SO se virar para se um dia a gente precisar da itálica. Ou a gente vem aqui e adiciona de novo, ou a gente vê uma forma de fazer isso funcionar sem precisar adicionar essa fonte específica itálica no projeto. E aí vocês podem observar, vou até dar um zoom para arrastar isso aqui para o lado, porque às vezes o vídeo vai, não sei se vai estar aparecendo para vocês o frame aqui dos vídeos. E a gente tem duas formas basicamente. A gente tem o link e a gente tem o import. Esse link, a gente pode simplesmente vir aqui, copiar isso tudo e colar no projeto, no nosso HTML, aqui dentro do head. E esses links, eles servem basicamente, esse aqui vai apontar para essa fonte, né, usando aqueles padrões que a gente quis, aqueles estilos. E esses dois aqui, não faço ideia para que seja ainda, certo? Está na nova versão do Google Fonts. A gente vai já dar uma pesquisada e eu explico para vocês para que eles funcionam. Mas, por enquanto, não vamos nos preocupar com esses dois aqui. Basicamente, a gente vai se atentar para esse aqui. É mais um link para um CSS, e aí eu vou mostrar o que, que esse CSS tem. Basicamente, ele cria o font face, os font faces, na verdade, passando essa URL aqui, que é a URL do arquivo de fonte que vai estar sendo utilizado, certo? A gente tem como fazer isso no nosso próprio projeto, né? Criar esses font faces, mas já que o Google já faz isso para a gente não precisa se preocupar, a gente só importa, certo? E aí, qual a vantagem de fazer isso? Vantagem, a gente não precisa escrever, não precisa baixar esse arquivo de fonte para o nosso projeto, né? Então, vai ser menos espaço dentro do nosso projeto para a gente subir para o repositório, para a gente ter armazenado na nossa máquina. Mas, em contrapartida, vamos supor que, sei lá, o Google caia. Uma hipótese aí remota, o Google caia, a gente vai perder essa fonte, né?
Então, outra prática seria a gente encontrar essa fonte aqui, baixar para nossa máquina e, e usá-la, né? Usá-la dessa mesma forma. A gente cria o nosso próprio CSS, cria o fonte face, tudo mais. Mas não faremos isso por enquanto. Tem outra forma que é usando o import direto no CSS. A gente pode usar essa tag style dentro do nosso arquivo de HTML, mas eu posso pegar só esse pedacinho aqui, que é o import, que é a parte do CSS, copiar e colar aqui no projeto no meu style CSS. Qual que é a vantagem disso? De fazer isso aqui em vez disso aqui. Por exemplo, esse link aqui ele está apontando para uma página externa, certo? Tudo que está sendo carregado aqui, ele vai ser carregado antes disso aqui ser renderizado, certo? Se a gente importa aqui, esse style aqui vai ser importado antes e ele vai continuar lendo, certo? E isso aqui, cadê? Isso aqui vai ser importado depois. Depois que esse arquivo tiver sido carregado, ele vai ler essa linha aqui e vai saber que ele deve importar isso aqui. Então, isso aqui vai ser carregado depois. Vantagem e desvantagem de uma abordagem da outra. Fazendo desse modo aqui, a gente vai garantir que o usuário já carregue a página vendo os estilos do jeito que é para ver. A desvantagem é que, antes do meu site carregar, isso aqui vai precisar carregar antes. Ou seja, todos esses links aqui, se a gente colocar um script aqui dentro, tudo isso vai ser bloqueante. Ele só vai passar para a próxima linha quando isso aqui estiver carregado. Nesse caso aqui, ele vai ler tudo e só vai carregar depois. E a gente vai ter um delay de apresentação, no caso, a gente vai ver um CSS quebrado, e assim que carregar isso aqui, a gente vai ver o CSS direitinho depois. No caso, a fonte, né? Só a fonte, vai mudar depois. E a desvantagem é que você tem um carregamento mais... Na verdade, é o carregamento mais lento, né? Mas o site vai renderizar logo. Então, o usuário vai ter uma sensação menor de delay quando ele estiver acessando. Eu vou seguir por essa abordagem aqui, mas tanto faz, certo? Para esse caso aqui, tanto faz. Vou seguir por essa abordagem aqui. A gente vai ver, não vai mudar nada porque eu já tenho a fonte instalada, né? Mas se vocês não tiverem a fonte instalada, vocês vão perceber que agora a fonte vai mudar, a fonte do menu. Esse cara aqui não vai mudar porque, enfim, eles... Aqui são vetores, né, que a gente está usando, aqui é um SVG. Mas aqui vai mudar a fonte, se vocês já não tinham Noto Sans no SEO de vocês. Vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer para usar esse SVG aqui como fonte. Vamos aqui, esse SVG aqui como fonte. Por que que eu quero usar ele como fonte? Vocês percebem que esse é um arquivo de imagem, certo? Um arquivo SVG, um arquivo de imagem. E se eu quiser fazer qualquer coisa nele, por exemplo, se eu quiser mudar de cor, eu tenho que vir na imagem, mudar aqui de cor, ou então ter um outro arquivo de imagem de uma cor diferente, e quando eu passar o mouse em cima, eu tenho que mudar o src da imagem e tal, usar JavaScript para fazer isso, ou então ter dois elementos iguais aqui, um oculto e outro sendo exibido, e aí quando eu passo o mouse em cima de um, ele mostra o outro e vice-versa. Vocês percebem que é um trabalho muito grande para mudar a cor de uma imagem, né? Outra forma é, eu tenho um arquivo com duas imagens, por exemplo, eu tenho um arquivo que tem, claro, dois ícones iguais a esse aqui, um do lado do outro, por exemplo, eu tenho esse arquivo, tenho esse outro, vai ficar um do lado do outro, esse aqui vai ter uma cor diferente, deixa eu ver aqui, essa parte vocês não vão conseguir ver, eu vou estar mudando de cor aqui, vou escolher um vermelho, por exemplo.
Eu digo que vocês não vão estar vendo porque o vídeo vai estar por cima, né, no momento da gravação, quem estiver vendo a gravação. Se eu tiver esses dois elementos aqui, essas duas imagens aqui, num arquivo de imagem só, eu posso usar um background size e usar um background position para exibir um pedaço da imagem ou outro pedaço da imagem. Isso a gente chama de sprites, né? Que é um arquivo de imagem que contém todos os ícones, todas as imagens que devem ser utilizadas. E eu vou mudando só o background position para ele mudar de uma imagem para outra. E aí a gente tem a impressão de que a imagem muda de cor, mas não é isso. Vocês querem ver um exemplo disso? Ou eu sigo? Léo, Andy, Denise? Vocês estão no mudo. Se vocês estiverem falando alguma coisa. Não, porque tá falhando a tua voz pra mim. Não sei se é só pra mim. Vixe. Eu achei que fosse a minha. A Eu minha também não voz? escutei. Putz. Sim, é Que, como se que a parte vocês conexão estivesse perderam? ruim. Agora tá ok. Que parte vocês Essa perderam última do que você dia? falou. Tá, Não, tá dando pra ouvir bem, mas só quando tu falou, aí cortou, mesmo na hora. Às vezes dá uma cortadinha, mas dá pra entender. Mesma coisa aqui. tomara que não seja o microfone, porque aí vai estar falhando também no vídeo, né? Tipo agora, quando tu baixou. Será que é a conexão? Será que é o microfone? Tá contínuo agora ou tá falhando? Agora tá ok. Tá, se eu baixar assim, piora. E quando eu mexo. Será que o problema é aqui Tem no cabo? corte. É provável, Lucas, que seja a conexão, porque a imagem também dá uma travada. Perfeito, perfeito. Tomara que seja a conexão, então, porque no vídeo vai ficar pelo menos direitinho e qualquer coisa vocês podem rever. O que eu estava falando era que a gente tem sprites, que é um sprite, é uma imagem, é um arquivo de imagem que contém todas as imagens que a gente vai utilizar no projeto. Isso é uma técnica antiga que era utilizada, sei lá, há 5, 6 anos atrás. Hoje, acredito que não é mais usada, pelo menos não para imagens que são monocromáticas, né, que são imagens com uma cor só. Que é o seguinte, você tem um arquivo com várias imagens, e aí, via CSS, você vai mudando as propriedades do elemento para ele mudando a posição do background, e aí fica imperceptível para o usuário que você está mudando o background position. Na verdade, o usuário vai pensar que a imagem está mudando realmente de cor. E a minha pergunta foi se vocês querem um exemplo disso ou se eu sigo mostrando as outras abordagens. Pode fazer um exemplo por mim. Tá, eu vou escrever uma imagem aqui. Vou ver como que eu faço isso. Vou copiar isso aqui, colar aqui um do lado da outra. Vou agrupar, deixa eu alinhar isso aqui ao centro. Opa, não é assim não. É esse centro aqui. Tá, alinhei as duas imagens. E agora eu vou agrupar e vou exportar. Que eu marco para exportação, eu venho aqui embaixo, vou exportar grupo. Vou exportar para o projeto. Pior que eu não encontro a pasta do projeto. Eu vou exportar para o desktop aqui. Opa, desktop. Vou chamar de Sprite. Salvei. E ela é uma imagem PNG e tal. A gente podia salvar como SVG também, para ele não perder a qualidade. Vou exportar como SVG. Sprite. Vou vir aqui no meu projeto. Vou vir aqui no desktop. Eu tenho meu sprite. Eu vou mover para o projeto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um span novo aqui, só para vocês verem. Vou criar um span novo abaixo do header. Span, vou chamá-lo de New Search Icon.
por exemplo. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no meu Styles, colocar lá embaixo, criar nova classe. Vou dizer que ele tem display inline block. Vou dizer que ele tem um width de, sei lá, deixa eu ver aqui qual é o tamanho correto para isso. Ele tem aqui uns 12, eu vou colocar, tá, vou colocar 12 pixels de largura. 12px, height também 12px. E o background, vamos fazer o seguinte, vou colocar um background image. Esse background image vai ser o nosso, vai ser um URL, barra, ponto, para ele voltar. Vou pegar aqui nas imagens, vou pegar o sprite SVG. Tem uma outra propriedade chamada background repeat, que é para saber se vai ficar repetindo ou não esse background. Vou fazer só isso, aí vocês vão vendo como é que ele se comporta, certo? Vou adicionando propriedade a propriedade, salvando, a gente vai vendo o que é que vai mudando. Aí vocês já percebem o que é que muda aqui, ó. Eu tenho uma imagem que é vermelha, ou seja, eu tenho uma imagem que é 12 pixels por 12 pixels. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar um 120 por 120, para vocês verem como é que se comporta o background image. Vou salvar. Vocês percebem que a imagem fica repetindo para o lado e para baixo, certo? Mesma imagem, ó. A imagem, o arquivo de imagem com duas imagens, né? Vermelhinho e o preto. Ele fica repetindo infinitamente, enquanto tiver extensão de elemento aqui. Se eu digo aqui, por exemplo, background repeat, ele tem repeat x, por exemplo. Ele vai repetir só no eixo x. E eu atualizo aqui a página, ó, repetiu no eixo x. Se eu tenho um repeat y, por exemplo, ele vai repetir só no eixo y. Se eu tenho um no repeat, ele vai adicionar as imagens sem repetir. E aí eu não preciso que ele repita. E aí o que eu faço? Eu quero que ele tenha 12 por 12. Vamos ver o que acontece. Se eu digo que ele tem 12 por 12, a imagem está cortada. Eu vou dizer que ele tem 16 por 16. Vou vir aqui, atualizo, mostrou direitinho. 16 por 16. Vou adicionar uma borda, só para vocês verem. Um pixel solid black. Adicionei uma borda. E que vocês vão ver a extensão do elemento, certo? Como ele termina aqui, não vai dar para exibir a parte preta, certo? E eu tenho um atributo chamado background repeat. Aliás, background position. Background position. E eu posso dizer que é 0 pixels, que é o padrão, certo? Eu vou vir aqui atualizar. Vou vir aqui inspecionar o elemento. Para fechar isso. Aí vocês vão ver que tem os meus estilos aqui, certo? Aqui tem todos os estilos que eu escrevi. E eu posso mudar aqui em tempo de execução. Quando eu atualizar a página, se eu mudei os estilos por aqui, pelo Developer Tools do Google Chrome, se eu mudo os estilos por aqui, por exemplo, eu vou mudar a cor da borda aqui, ó, tá mudando. Se eu mudo por aqui, ele vai mudar, certo? Mas se eu atualizar, ele perde tudo porque não está salvo no arquivo. Aqui é uma espécie de memória temporária, né? Como se fosse um arquivozinho temporário que cada vez que eu dou refresh na página, ele atualiza de novo, pegando o arquivo original. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar o background position e vocês vão percebendo o que é que muda na imagem. Eu vou segurar Shift, não, vou apertar normalzinho. Vou apertando para cima aqui nesse primeiro parâmetro aqui. Vocês vão vendo que ele vai mudando, ó. Ele vai mudando o eixo X.
E se eu colocar negativo, ele muda o eixo X negativamente. Certo? Se eu fizer isso aqui no Y, ele muda o eixo Y positiva, negativamente. Certo? Aqui eu digo, ó, onde que vai começar a imagem? Onde que vai começar o background, né? E aqui, vocês devem lembrar da matemática que a gente tem uma espécie de plano cartesiano, né? Que tem aquele eixo X, o eixo Y, né? Que, pra gente desenhar os gráficos. E aqui basicamente isso. Só que o eixo X e Y, no plano cartesiano, vou até escrever aqui, tomara que vocês não estejam achando muito chato. Imagine que a gente tem essas duas linhas aqui, né? Aqui a gente tem o eixo Y e o eixo X. No plano cartesiano, daqui para cá é positivo, né? Tudo positivo. Daqui para cá é negativo, o eixo Y e o eixo X é positivo. E aqui o contrário, né? Todo mundo, nesse caso, o eixo Y positivo e o eixo X negativo. E aqui todo mundo negativo. No caso do design, né? No caso de uma tela, o 00 é esse ponto aqui, ó. Né? Então, tudo para cá é positivo, tudo para trás é negativo. Né? Aqui é como se fosse aquela plano cartesiano invertido. E aqui, como a gente está falando de background position, o ponto 00 é exatamente o 00 do elemento em questão, certo? Então, é esse pontinho bem aqui, assim. Então, eu vou dizer, ó, a imagem está começando do 00. Então, essa imagem vai ser posicionada aqui. Se eu digo que a imagem começa do ponto 10, por exemplo, a imagem começa do ponto 10, 0, ou seja, ela vai começar com 0 valendo, com x valendo 0 e y, aliás, com x valendo 10 e y valendo 0. No caso, quando eu coloco isso negativo, eu percebo que a imagem fica do jeito que eu quero quando o usuário coloca o mouse em cima, né? Ela pega aquele outro pedacinho de imagem, que é o que deixa a lupinha preta. O que é que posso fazer aqui, por exemplo? Se eu desmarco isso aqui, ó, vocês percebem que tem um pixelzinho fora ali, ó. Então não é 15, pode ser menos 14. Só que menos 14, deixa eu ver se é menos 14 ou é menos 13. É menos 13. Vou colocar menos... Não, menos 16, na verdade. Deixa eu ver se é isso. Ou se eu vacilei de tal modo que vai ficar um pixel quebrado. Não, vamos lá. Vou ter que colocar 15. Vamos ver como é que fica com 15 de novo. Ó, é bem sutil. Deixa eu colocar 14, vai ficar muito distante. Então, se eu colocar 14.5, 14.5, ver como é que fica. Ó, fica exatamente no lugar. Só que vocês percebem que tem um pontinho bem aqui, ó. Esse pontinho vermelho aqui. Não sei se dá para ver daí, mas tem um pontinho bem vermelho que é o pedacinho da outra lupa. O que a gente pode fazer? Tem duas soluções para isso. A gente pode dizer, por exemplo, que ele não vai ser mais 16 por 16, porque não precisa dessa largura toda. A gente pode dizer que é 14, por exemplo, e aqui a gente diminui. Deixa aqui, ó. Vou até colocar 16, porque não precisa. Eu vou deixar rente. Opa, 16 ficou legalzinho. E o estado inicial pode ser background position. Em vez de ser 0, 0, ele vai ser alguma coisa em torno de, tá, 1,5 talvez. 1,5. Vamos ver o que acontece. Ó, 1,5. Certo? E aí eu posso fazer várias coisas. Posso dizer aqui, ó, vamos lá, background position inicial. Pode ser 1,50 e no hover o background position
vai ser 16,0, não é isso? Menos 16,0. Deixa eu ver se é isso mesmo. Menos 16 pixels, 0 pixels. Vou salvar aqui. Vou ver aqui, atualizar. Ah, esqueci de mudar aqui a largura para 14. Salvei. Aqui, atualizei. Tá. 12, quando eu passo o mouse, ele fica preto, ó. Porque ele muda bruscamente de uma propriedade para outra. Eu posso ter efeitos nisso. Por exemplo, eu quero adicionar aqui um tempo de transição entre um position e outro. Então, eu posso ter um transition all. Daí eu explico já o que é esse all. 0,3 segundos. Aí eu atualizo. Ou seja, eu estou dizendo que a transação vai acontecer em 0,6 ou 0,3 segundos. Então, quando eu coloco o mouse em cima, você vê o negócio mudando. Você consegue perceber o tempinho de transição. Da mesma forma, e aí eu vou explicar, deixa eu explicar o que é esse all aqui. Quando você passa a propriedade transition, você diz qual que é a propriedade que vai sofrer essa alteração durante a transição. E aqui eu estou dizendo que é todas. Eu posso simplesmente dizer que é o background position e salvar. Quando eu atualizar, ele vai continuar funcionando. Se eu digo que é all, tudo que eu fizer aqui, por exemplo, se eu mudar a cor da borda, border color red. Salvei, e aqui, atualizei. Ó, mudou a cor da borda e mudou a cor do ícone, né? Mudou a posição do background. Essa aqui é uma forma de fazer. Por que que ela não é tão boa? Primeiro, porque é chato ter que fazer isso, né? Ter que calcular a posição do background. Outro ponto é que você vai ter um arquivo gigante, se você tiver vários ícones. Você vai ter um arquivo que vai demorar a carregar. E antes, como a gente não usava SVG, eram imagens que a gente não podia mudar o tamanho delas. Elas iam ficar com uma qualidade ruim. Agora, com o SVG, a gente consegue já fazer isso. Mas antes não tinha isso. Mas, basicamente, o problema é que você vai ter um arquivozão gigante, né? A outra abordagem era ter uma imagem de cada e eu mudar o background position, mudar o background image, por exemplo. Eu tenho uma imagem que é o search normal e tenho uma imagem que é o search, que é esse outro sprite aqui, por exemplo. E aí, quando eu passasse o mouse em cima, eu mudaria a URL aqui. Aí, o problema disso aqui também é que você vai ter várias imagens, ou seja, mais requisições para o servidor, né? Você tem que... E aí, como que funciona? Sempre que você precisa de algum recurso, seja uma imagem, ou um arquivo de texto, ou qualquer coisa que você precisa do servidor, né? Você faz download disso para sua máquina, temporariamente, né? Você faz uma requisição para o servidor, o que é que acontece? O browser diz, ó, servidor, o meu cliente está precisando dessa imagem aqui. Aí o servidor vai lá e diz, tá, beleza, eu tenho essa imagem, estou te devolvendo. Aí ele vai lá, seu computador baixa a imagem e mostra para você. Se eu tenho uma imagem que é muito grande, eu vou ter que fazer um download maior. Se eu tenho várias imagens, eu vou ter vários downloads, que também é ruim. E aí, fora essa questão de eu ter que ficar mexendo no background position, ter que adivinhar ou ter que ficar calculando qual que é a posição de cada elemento, né? Eu tenho aqui uma ferramenta chamada Spritecall, que ele aponta para a gente qual que é a posição e já dá um CSSzinho, se você quiser usar a Sprite, né? Esse cara aqui. Você abre a imagem, clica nesse botão para abrir a imagem, diz onde é que está. Eu estou aqui no meu desktop, eu tenho esse Sprite SVG. Ele abre a imagem aqui. Quando você clica na imagem, ó, ele seleciona automaticamente ou você pode você mesmo fazer a sua seleção.
Vou selecionar só esse aqui. Ele já diz aqui, ó, o CSS do background, que é a imagem. Eu já coloco o no repeat na própria regra do background, que é uma forma abreviada de colocar todas as propriedades aqui. Já diz qual é o position que vai ficar. Já diz a altura e a largura da imagem. E aí eu posso fazer isso aqui, selecionando essa aqui também. Aí ele vai mudar aqui o position, a largura da imagem. Aliás, a largura permanece a mesma, vai mudar o position aqui. E aí você pode colocar, quero 2 vezes. Aí ele muda o background size para o dobro do background size original, que é o tamanho da imagem que ele está usando como background. E seta a largura e a altura para 7 pixels. E, da mesma forma, você pode usar com porcentagem aqui pode usar com porcentagem aqui o position, né? Vamos lá. Essa é uma das abordagens. A outra abordagem é fazer o seguinte. Criar as 2 imagens, e aí vocês já sabem como é que funciona, só mudar aqui o background position, não é necessário que eu mostre agora. E outra forma é vir aqui no iCommun.io. Realmente minha internet está bem lenta agora. Opa. Ah, tá. É iCommun.io. Talvez seja o servidor que não seja tão rápido. Vamos lá. Eu clico aqui em iCommun App. Aqui, como ele salva algumas coisas em cache, eu já tenho alguns ícones. Se bem que eu estou usando o browser como guest, então é provável que ele não tenha. Tá, não tem. Aqui é um serviço, né, de ícones, né, de aquisição de ícones, né? Muitos deles são free, tem alguns que são pagos, né? Tem collections de ícones que são pagas, mas boa parte aqui, eu acho que a grande maioria é free. O que a gente pode fazer? A gente pode procurar por um ícone de search, por exemplo. Ó, encontramos a nossa lupinha. Ele vai procurar em outras bibliotecas aqui também, ó. E aí, por exemplo, essa biblioteca aqui, ela é gratuita, eu posso adicionar aqui. Mas se eu for, por exemplo, fonte awesome também, material icons também, será que eu vou encontrar alguma agora que seja paga? Deixa eu adicionar isso aqui para ver se é. Ah, consegui. Então, essas aqui não são pagas. Mas vamos lá. Eu tenho um search. Eu quero usar esse aqui, do iCommun, por exemplo. E aí, eu vou vir aqui, desmarcar esses dois. Eu tenho só um ícone na minha seleção. O que é que vai acontecer? Eu posso gerar um SVG disso, né? E ele vai fazer download para mim, né, de SVG, versão PNG. Eu posso configurar para baixar só o SVG, vai dar tudo certo. Ou eu posso vir aqui e gerar uma fonte. E é isso que a gente quer. Eu posso gerar uma fonte que contenha esse ícone. E aí, essa fonte, tanto quanto a Noto Sans, que foi a que a gente utilizou para escrever o menu, ela esse ícone vai ser como se fosse um caractere, por exemplo, uma letra A, uma letra B, mas esse cara aqui é um caractere que tem esse código aqui. E aí como que faz para utilizar? Você clica aqui em Get Code e aí tem as formas. Você usa um span com essa classe, coloca esse cara aqui no CSS e importa o que precisar. E aí vamos fazer o seguinte, eu tenho essa forma, né? Só que eu não quero perder o que eu já desenhei. Eu quero usar exatamente do jeito que eu desenhei. Então, eu não vou usar esse search aqui. Volto para minha seleção. E aí tá aqui, eu desmarco. Eu venho aqui importar ícones. Clico aqui. Vou pegar o meu ícone que está lá no projeto. Tá aqui dentro do meu Lorem Y. Eu venho aqui no meu source.
Images. Venho aqui no meu search. Ó, pegou o search. Eu venho aqui e seleciono. Opa, não é aqui, é aqui. Seleciono. Se eu quiser mudar o nome aqui desse set, eu posso vir aqui. Vem em Properties. Vem aqui editar os metadados e mudar para ícones do Lorem Ipsum. Eu posso ter várias collections aqui. Aí ele mudou aqui já, posso só fechar aqui. Tem meus ícones. Por enquanto eu tenho esse. E aí eu vou aproveitar para fazer o seguinte. Eu vou adicionar também esse ícone aqui. Como ele é simplesmente uma setinha para o lado, eu vou ver se eu já encontro algum aqui. Vou chamar de angle. Ver se tem alguma coisa que seja um ângulo reto para algum dos lados. Ó, encontrei aqui, ó. Encontrei esses aqui. Vou pegar esses 4 para mim. Esse, ó. Encontrei uma fonte que é paga. Eu posso comprar ou eu posso escolher outra. Eu vou escolher outra. Vamos procurar aqui. Tem esses aqui, do fonte Awesome. Vou selecioná-los. Os 4 que eu preciso. Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Vou selecionar, adicionar. Tem uns 4 aqui. E aí eu venho aqui. Já está na minha seleção. Interessante que ele não... Ah, tá. Tem na minha seleção os 5 ícones. Eu venho aqui para gerar a fonte. Tem os 5 ícones aqui. Eu venho aqui, posso configurar. Eu não preciso dar suporte ao Internet Explorer 8. Eu vou chamar essa minha fonte de Lorem Icons. E eu vou deixar esse prefixo icon aqui. Beleza, vou fechar e vou baixar a imagem. Aliás, baixar o zip com a fonte. Vou mostrar como que isso aparece aqui. Dei 2 cliques para descompactar, né? Para extrair os arquivos. Vou abrir aqui. Eu tenho um styles CSS que contém todos os estilos dos meus ícones. Eu tenho um readme, é basicamente explicando o que é que você deve fazer com esses ícones, como é que utiliza. Eu tenho um arquivo HTML de demonstração, que eu posso clicar aqui. E aí, basicamente, é aquela página que vocês viram lá. Ele demonstra aqui como que a gente faz, ó. Qual é a classe que vai ficar no nosso elemento para ele aplicar esse ícone aqui. Qual é o ID dele que vai ficar lá no CSS, é o ID do caractere. E aqui é o tamanho da fonte. Vocês podem ir aumentando, diminuindo, escrevendo o texto. Aqui não vai funcionar basicamente, né? Eu acredito. Vamos ver aqui. Não funciona. Você está escrevendo um texto normal, ele está escrevendo com aquela fonte lá. Não vou conseguir representar isso aqui assim, não. Mas beleza. Fechei aqui. Deixa eu tirar isso aqui de vista. Tá aparecendo para mim aquele framezinho do sharing screen do Zoom. Tá, vou fechar isso aqui. Baixei, vou voltar aqui no meu Finder. Aí eu tenho os arquivos de fonte. Ele gerou 3 arquivos de fonte diferentes. Um em SVG, mas esse cara aqui não é uma imagem, ele é um SVG. Na verdade, acaba sendo uma imagem, que é SVG, mas aqui contém todos os caracteres da fonte. Aqui é um outro formato de fonte, e aqui também é um outro formato de fonte. Eu vou usar esses 3 formatos de fonte para gerar o meu font face. Por que que eu estou usando esses 3? Porque alguns browsers suportam alguns desses arquivos, outros browsers suportam outros, e eu uso os 3 para garantir que todos os browsers, pelo menos os mais utilizados, né, os mais conhecidos, suportem a fonte que a gente quer utilizar, que é a fonte com os nossos ícones. Esse selection.json é um arquivo que eu vou utilizar para importar todos esses ícones aqui, que foram esses meus aqui, se eu precisar importar esse cara aqui em um outro computador. Porque esses arquivos aqui, na verdade, esses ícones aqui, só estão sendo exibidos aqui, que eu estou usando na minha máquina, e ela usa memória para continuar com eles aqui. Eu posso dar refresh, e ele vai continuar com isso aqui, porque ele usa um cache para fazer isso, certo?
Mas se você abrir, por exemplo, em um outro browser, isso aqui não vai aparecer porque eles não sabem nem quem foi selecionado ou quem não foi, né? Beleza. Tô com esses caras aqui. O que que eu preciso fazer? Vou pegar essa pasta de fontes, vou jogar no meu projeto, vou jogar aqui mesmo no SRC. Dentro do CSS, eu vou importar aqueles styles, mas antes disso eu vou renomear para chamá-lo de icons. Vou vir aqui e jogo para cá para o meu CSS. O que mais que eu preciso? Nada. E aí eu vou colocar o meu... eu vou criar uma nova pasta aqui, em vez de SRC, eu vou criar uma nova pasta chamada metadata, certo? Que é onde eu vou deixar os metadados necessários para o meu projeto. E eu vou colocar o meu selection.json para caso alguém precise utilizar no futuro os ícones que estão lá, não vai precisar importar tudo de novo, só importa o JSON e todos os ícones vão estar lá. Isso é importado dentro do iCommun, certo? E aí o que acontece? Tenho meu SRC, tenho a pasta de fontes, com as minhas fontes, e tenho o meu icon CSS, que foi o styles que eu renomeei e trouxe para cá. Se a gente abrir, vocês vão ver que eu tenho um arquivo que tem o nome da fonte que eu setei lá, ó, chamada Lauren Icons, e é essa fonte que eu vou utilizar para quando precisar usar os ícones, o SRC da minha fonte, que basicamente são os arquivos de recursos que eu vou utilizar para renderizar os caracteres, e aí ele está importando o TrueType Font, né, que é aquele primeiro formato lá. Ele importa o outro aqui e o outro aqui, né? Caso esse aqui não seja suportado, ele vai para o próximo. Se não for suportado, ele vai para o próximo. É basicamente assim que funciona. Seta as propriedades de fonte aqui, de espessura e de estilo, e o display da fonte. Que mais? Aí ele gera uma regrinha aqui, e essa é uma regra CSS que diz o seguinte: uma regra CSS que tem colchetes, basicamente está dizendo o seguinte: eu quero pegar os elementos que têm uma propriedade específica, um atributo específico, né? Então, quando eu uso colchetes, eu quero pegar por atributo. Que atributo é esse? Atributo class, né? Se tiver o atributo class e começar, ou seja, isso aqui é basicamente um operador que diz que esse valor aqui é o valor que precisa começar para suprir a minha regra, certo? Se começa com icon traço, vai pegar todos esses atributos aqui, certo? Todas essas propriedades aqui do CSS. Se começar com icon traço, ou se no meio, né, tiver um espaço com icon traço, quer dizer que ele tem alguma classe que é nesse formato aqui. Por exemplo, eu estou escrevendo um span, barra span, e aí eu tenho um class, ou seja, já tem um atributo. Se ele começar com icon traço ball, por exemplo, você vê que começa com icon traço. Ou se, por exemplo, eu tenho duas classes, eu tenho uma classe rounded e eu tenho um icon ball. Você vê que no meio do meu atributo, eu tenho um espaço, eu tenho um icon traço. Então é isso que ele está dizendo, ó. Todo mundo que tiver uma classe que seja icon alguma coisa, vai ter todas essas regras aqui, certo? Vai pegar o meu font face, vai ter esse speak que não vai ser falado. Provavelmente isso aqui é para algum leitor de tela. E aí tem a questão dos estilos, da espessura da fonte, variação, tudo mais. Texto transform para dizer se vai ser uppercase, lowercase, tudo mais. E a altura da linha que vai ser um EM, que é a unidade básica de fonte, né, que é basicamente 16 pixels. Aí eu explico mais para frente sobre a unidade de medida para vocês. Isso aqui são propriedades do WebKit, que é o motor de renderização do Google Chrome. E isso aqui é para o Firefox, para dizer o quanto suave vai ser a fonte. Se vai ser arredondadinha, se vai ser pixelada, alguma coisa desse tipo, né?
E aí eu tenho os ícones que foram gerados, ó. Ele cria regras automaticamente para mim com todas aquelas classes, ó, do angle down, angle up, angle right, angle left e do meu icon search. E ele coloca pseudo elementos aqui. O que é esse before? Esse before, ele é um pseudo elemento, né? Ele é uma regra para pseudo elemento que cria um elemento, na verdade um pseudo elemento na tela, certo? Eu não sei se eu já mostrei isso para vocês, mas assim que funciona. Por exemplo, deixa eu vir aqui na minha tela de novo. Eu tenho aquele meu ícone de search, né? Eu vou voltar aqui no meu styles e eu vou criar aqui um ícone de search e vou colocar aqui, por exemplo, um before. Before. Vou colocar um content. Vou dizer assim, ó. Legal. Salvei. O que vai acontecer? Quando eu vier aqui atualizar, ele vai escrever legal antes do meu ícone. E aí, por que que tá ficando assim por cima? Porque esse cara aqui, esse meu ícone de search, não é um ícone de search, não é uma imagem que está aqui, é um background. Por isso que ele está por cima. Ele está vazando elemento porque o texto é maior e eu não estou fazendo nada com o overflow dele, né? Vamos colocar, por exemplo, lá no header. Colocar no header. Header before. Deixa eu ver aqui, atualizar. Vamos ver o que acontece. Ó, colocou legal aqui no comecinho do header. Aí se a gente inspecionar o elemento, a gente vai ver aqui que bem no header a gente tem um before. E é por isso que a gente chama ele de pseudo-elemento, porque parece que é um elemento que está aqui, mas não é. Ele é um before. Não tem uma tag específica para ele, certo? E eu tenho da mesma forma que eu tenho before, você deve imaginar que eu tenho after. E aí o que ele faz com after? Ele coloca no final. Se a gente olhar aqui, ele tem um after. Eu posso ter um before e um after. Mas eu não posso ter dois befores, por exemplo. Se eu tiver header before e tiver um outro header before, chamado legal 2, salvar aqui e atualizar, vai ficar o legal 2 porque sobrescreveu o estilo passado, né? Tem a mesma regra, com atributos iguais e valores diferentes, então o mais específico ou o que vem depois, se o grau de especificidade da regra for igual, vai ser o segundo. Aí depois eu falo sobre essa questão de grau de especificidade, né? Vocês não precisam saber disso agora. Beleza, até aí tudo bem, certo? O que é que eu preciso fazer para o meu ícone funcionar de fato? Eu vou tirar esse cara daqui, que eu não preciso mais dele. Eu vou tirar do meu HTML, tirar esse cara aqui. O que é que eu preciso fazer? Eu importei um arquivo de CSS para o meu projeto, mas o meu HTML não sabe quem é esse ícone aqui. Ele nem tem conhecimento de que isso aqui existe. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou importar esse CSS também. E eu posso importar em qualquer momento. Eu vou importar depois do reset. Vou chamá-lo de icons, CSS. Importei. Então, o arquivo foi importado. Vou escrever aqui. Eu sei que vai dar erro, certo? E eu explico já por que vai dar erro. Vou colocar a class icon search. Vou salvar. Vamos olhar o que acontece. Aconteceu o quê, ó? Eu vou inspecionar isso aqui. Você vê que ele pega a regra como a gente já havia previsto, ó, como ele começa com icon, traço, ele pegou todas aquelas propriedades, né? Tá com o meu font family, tá com o speak never e tudo mais aqui. Ele tem uma classe de icon search, tá pegando o meu content, que é aquele caractere específico, mas tem um problema. Qual que é o problema? Se a gente vier olhar aqui no zip, vocês podem perceber que ele foi gerado de tal forma para o demo funcionar, certo? Tanto que funciona. Quando eu dou 2 cliques aqui, vocês perceberam que os ícones estão lá, aparecem direitinho.
E por que é que funciona? Porque ele tem uma estrutura toda escrita e toda referenciada para funcionar. E o que é que eu estou dizendo com isso? Que dentro de icons CSS, ele está fazendo uma referência a essa pasta aqui. E se vocês perceberem, a pasta de fontes está tá na mesma, tá no mesmo nível do meu arquivo CSS. Então, para funcionar, existem duas formas. Ou eu posso mover esse arquivo aqui para dentro, vir aqui, salvar e atualizar. Ó, funcionou. Ou eu posso deixar como estava aqui fora, que eu acho mais organizadinho, e vir aqui no meu style, aliás, no meu icon CSS, e alterar a referência a fontes para que ele fique numa pasta anterior. Certo? Eu pego a pasta de fontes, mesma coisa eu faço aqui. Salvei, vou vir aqui, atualizar, continua funcionando. Tá aqui o meu íconezinho, tudo mais. E aí, vantagens de usar isso como fonte. Como ele é uma caractere de uma fonte, a gente pode dizer, ele pode ter todos os atributos que um caractere de fonte pode ter. Como, por exemplo, vou fechar aqui, fechar esse sprite, vou fechar tudo. Vou dar um Ctrl K, W, vai fechar tudo. Vou minimizar tudo aqui. E eu vou abrir aqui meu index de novo. Como ele é um caractere de uma fonte, eu posso mostrar até aqui para vocês. Eu vou inspecionar. Tá aqui o meu icon search. E ele tem um before, que é um pseudo-elemento. E a única regra que ele tem é esse content. Se eu vier aqui no meu spam, fizer o seguinte, mudar o font size, eu posso escolher o valor que eu quiser. Eu quero que ele tenha 200 pixels. Você vê que não perde a qualidade. Por quê? Porque isso aqui não é uma imagem, não é um PNG. Isso aqui é um caractere de uma fonte. Ou ele pode ser um SVG, ou ele é um TTF, ou é um WOF. Mas ele é um caractere de fonte. O que mais que eu posso fazer com caractere de fonte? Eu posso mudar a cor dele em tempo de execução. Então, se eu vier aqui, eu mudo a cor em tempo de execução. Eu posso mudar o text indent para 10 pixels. Não vai funcionar por causa do display dele, mas vamos mudar aqui o display, por exemplo, display inline block. Vou mudar aqui esse tamanho. Ó, ele vai indentando a fonte, o tamanho que eu quiser. Eu posso ter talvez um text transform. Na verdade, transform não, né? Não dá para mudar para uppercase. Mas text decoration para ser underline. E aí eu coloco underline embaixo. Da mesma forma que eu coloco underline num texto qualquer. E eu posso até escrever um texto aqui dentro também, junto com esse caractere. Vou dar um function aqui. Vou escrever um texto aqui qualquer. Lá, Loren. Você vê que o texto pega os mesmos atributos. Vou mudar para qualquer cor aqui, ó. Vai mudando. Se comporta como fonte, eu posso fazer o que eu quiser. Então, é isso que a gente vai fazer lá em cima. O que a gente vai fazer aqui? Excluo esse cara aqui. Eu tenho um img aqui. Não preciso desse img mais. Eu tenho um spam class icon search. E aí eu posso vir aqui, atualizar. Tá lá o meu icon search. Posso mudar o tamanho dele. Eu tenho o meu main. E aí eu vou criar uma regrazinha aqui, ó. Só para manter o padrão do Ben. Dizer que ele é um botão icon. Aí eu vou vir aqui. Dizer que o meu main header search button icon. CSS, styles. Não, ficou gigante demais aquela classe. Mas aí ela fica grande, mas eu evito alinhamento.
Tá, daí no caso, quando fosse SSS, a gente faria alinhamento para não ficar uma classe gigante assim. Só que no final das contas, o alinhamento que é feito lá no SAS ou no SCSS, ele não resulta num alinhamento de regras. Né? Você faz um alinhamento aqui e tal, mas quando ele compila aquilo, ele vira isso aqui, no final das contas. Vai ficar mais legível com SCSS e tal, para quem tá lendo e tal, mas no final ele vira isso aqui. Eu poderia ter só por exemplo, um main header icon. Só que se eu tenho um main header icon, fica muito genérico. E aí qualquer icon que tiver no main header vai ter esses atributos. Mas eu estou dizendo especificamente que é o icon que está dentro de um botão que está dentro do search. Dentro do main header. Sem precisar fazer aquelas coisas tipo main header, search, button, icon, por exemplo. Né? Porque isso aqui muda o grau de especificidade da regra. E aí depois eu explico para vocês como que isso funciona. Mas por enquanto, vamos aceitar os nomes grandes. E aí eu mostro depois formas de a gente melhorar isso, certo? Para ficar menos incômodo para quem tá vendo. Para mim já não é incômodo porque eu já entendo a razão por trás disso, né? Você vai ter, enfim, o HTML vai ficar maior, né? A largura vai ficar maior do negócio. Você vai escrever mais, tem mais caracteres, o arquivo fica maior, fica mais pesado e tal. Mas aqui eu tô prezando pela legibilidade, né? E pela semântica. Eu sei que esse cara aqui, por ter essa classe, eu sei exatamente onde é que ele tá e eu sei o que é que ele precisa ter. E aí eu vou dizer o quê? Que tem um font size 16px. Você vê aqui, 16px ficou pequeno, eu vou colocar 20. Ver se faz sentido 20. Acho que 20 tá bacana, certo? E aí no hover dele, a gente tem uma corzinha aqui, né? Eu não sei se é exatamente essa cor que vai ser utilizada lá no hover. Vamos abrir o blog de novo, né? Vou colocar aqui, Rocket Seed blog da Rocket Seed. No hover ele fica com uma corzinha diferente. Aí eu descubro assim, eu venho aqui nos styles, eu clico aqui, ó, e coloco no hover. E aí eu descubro qual foi a regra que foi aplicada. Color Details. Quem é esse Color Details? É esse cara aqui. Por enquanto a gente não vai usar variáveis, certo? Vamos usar só isso aqui. Vou escrever logo isso aqui, color, assim. E aqui eu vou escrever minha regrinha de novo. No hover. Fica com essa cor aqui. E aí, vamos aqui. Vou atualizar. E no hover, ele muda de cor. Vou até dar um zoom. No hover, ele muda de cor. Beleza? Na verdade, eu posso fazer até no hover, não dele, mas no hover do botão. Não do ícone. Esse cara aqui não precisa existir mais, né? Esse cara aqui também não, porque não existe image mais. No hover do botão. Eu mudo a cor do botão. Como a cor do ícone é herdada da cor do botão, então isso aqui vai funcionar. Se eu atualizar aqui, ó, coloco em cima do botão, ele já muda de cor. E aí, como a gente já aprendeu como que funciona o before, eu vou até mudar aqui para o lado, porque pode ser que o frame esteja por aqui. Ó, vai mudar de cor. Como a gente já aprendeu como que funciona o before e o after, a gente vai fazer aquele lance do menuzinho no hover ficar com uma bolinha aqui no canto superior direito. Vamos ver como que isso aqui fica para eles. Então, Ctrl 4. Ó, ele não muda de cor, ele só apresenta a bolinha no canto, certo?
Vamos fazer. Eu tenho um... Ah, vamos uma coisa aqui no próprio site da Rocket City. Vou tirar aqui o hover. Vocês percebem que ele não muda de forma brusca, né? Ele dá uma animadinha. E a gente aprendeu como que funciona o transition. Então vamos usar aqui também. No próprio botão, vou colocar um transition. All. Eu posso dar só color. 0.3S. Vou ver aqui. Salvar e atualizar. Fica bem... É bem sutil a animação. Mas tá aqui. Beleza, vamos colocar a bolinha aqui. Vamos olhar no menu, nos itens de menu, qual a extensão do menu, certo? Eu vou colocar uma border, um pixel solid black, só para a gente saber onde que começa, onde que termina cada item de menu. Ó, começa aqui, termina aqui, tá? A gente sabe como que funciona. Então, eu vou fazer o seguinte. No item de menu, como eu quero que a bolinha apareça de um jeito mais bonitinho, eu já vou deixar ela existindo direto. A bolinha vai existir direto, não vai existir só no hover. O que que acontece? Eu venho aqui, seto um content vazio, porque ele precisa ter um content para poder existir. Precisa ter essa propriedade. Eu vou setar um display inline block, porque o display padrão desse cara aqui é inline, e display inline não aceita propriedades de width e height. Por exemplo, eu tenho, sei lá, vou dizer que ele é 8 pixels de largura e 8 pixels de altura. Salvar. Vou setar um background. Background. Vou dizer que ele é CCC por enquanto, porque eu não vi a cor ainda. Vamos. Ó, adicionei no before. Já vi que before não é o mais indicado, porque eu sei que aparece do outro lado e o mais indicado para isso talvez seja o after. Dá para fazer com before também, mas vamos usar o after. Vamos salvar. Vamos ver aqui. Ó, ficou do lado direito. Como ele é display inline block, ele vai aparecer na mesma linha, né? Se ele fosse display block, por exemplo, e eu viesse aqui, ele ia pegar uma linha diferente. Que é isso que o display block faz. Ele quebra uma linha antes e uma linha depois. Mas beleza. Vamos aqui. Vou voltar aqui para display inline block. Vou arredondar a borda. Border radius, que é basicamente o raio da borda. Eu vou dizer que é 50%. E ele vai ficar totalmente arredondado. Ó, ficou arredondadinho e no canto direito. Agora eu quero colocar ele no canto superior. Como que eu vou fazer isso? Tem N formas, certo? Vou mostrar as piores práticas para vocês, depois eu mostro a melhor. Uma delas eu tenho um margem top menos, sei lá, menos 5 pixels. Vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Deixa eu ver aqui. Ver onde foi que eu coloquei. No after, margem top, menos 5 pixels. Vou voltar aqui. Vou vir aqui, inspecionar. Vamos ver se ele está pegando, se esse before está pegando esses atributos. Aqui ali, tem um after. Tem um margem top menos 5. Vamos mudar esse margem top aqui. Não está mudando nada. Interessante. Vou colocar um position. Position relative. Nada acontece. Interessante. Achei que fosse mudar alguma coisa nesse ponto. Não sei por que não está mudando. Será que... Não, beleza. Margem top negativa não funciona. Se eu testar um margem bottom positivo,
sei lá, 10 pixels. Beleza, margem bottom positivo funciona. Então, margem bottom é a distância que ele vai ficar da parte de baixo do elemento em questão. Vou tirar esse position relative, não precisa. Vou colocar aqui lá. Isso aqui, certo? Agora imagina a situação. Vocês percebem que agora eu tenho um espaço muito maior no lado direito do que eu tenho no lado esquerdo. Talvez isso seja imperceptível em algum momento, mas eu não queria que esse cara descontasse, né, que o cálculo dessa largura do meu elemento contasse com esse cara. Eu queria que ele ficasse mais para cá. E aí, formas de fazer. Eu posso vir aqui no próprio A e tirar o padding right dele. Por exemplo, o padding right. Eu tenho um padding right negativo, aliás, 0. E ele vai ficar do jeito que precisava ficar, né? Isso que eu queria que ele ficasse. Mas em compensação, se eu colocar o mouse em cima aqui, ó, você vê que o cursor está diferente. Ou seja, essa parte aqui não é clicável. É essa parte aqui que é. E aí, isso aqui já é uma má prática. Outra forma é o seguinte. Vou desfazer o que eu fiz aqui. Tirar essa imagem aqui. Salvar. Vou voltar ao que era antes. É fazer o seguinte. Eu vou fazer até aqui no inspetor de elementos. Que é pra gente não ter nem isso no nosso código. Outra forma de fazer isso é o quê? Vir aqui nesse cara. Setar um atributo chamado transform. E usar um translate. E esse translate aqui é posição X, posição Y. Posso fazer 0, 0 aqui, só para ver onde é que ele fica. Ó. E eu posso vir aqui mudando ó, os eixos. Tá? Deu no mesmo. Não. E aqui e tal. Essa é uma outra forma. Que também não é boa. Porque ele continua tomando o espaço aqui que não deveria. Essa parte aqui continua sem ser clicável. E eu quero que tudo que seja da parte do item, né, do item de menu, seja clicável. Uma solução disso poderia ser colocar esse after, não no item, mas no link. Vamos ver se funciona. Link. Ó, funciona, a parte vai estar, como é todo dentro do A, ele vai estar clicável. Até abrir aqui. Tá clicável. Mas você vê que continua com um espaçozinho aqui que não é legal ter. Tá? Como que eu desconsidero esse espaço? Vou usar position absolute. Position absolute. Quando eu digo isso, estou dizendo que o pai não vai mais considerar. Na verdade, eu estou dizendo várias coisas com isso, né? Mas uma delas é que o pai não vai mais considerar o tamanho desse cara que é absoluto para o cálculo da altura e da largura dele. Para o pai, esse cara que já não existe mais, certo? Ele não toma com base para nada, para se reorganizar nem nada. Tanto que se eu vier aqui, por exemplo, der um margem 10px, 0px, ó, eu vou aumentando aqui, ele vai vazando o conteúdo, não se importa com o pai, ó. Certo? Tanto que eu posso ter até aquela imagem top lá negativa, imagem top, menos 10px, ó, agora eu posso ter. Mas beleza. Position absolute. Eu quero que ele fique como? Eu quero que ele fique no canto superior direito. Então, o que eu faço? Eu digo que o top dele é 0 e que o right dele é 0. Mas se vocês perceberem, e aí quem está assistindo no YouTube não vai ver, é que ele foi exatamente pro topo da tela, pro topo exato da tela. Ó, tá lá em cima. Quem está aqui no curso agora consegue ver, mas quem está na aula não vai conseguir. Mas todos eles estão aqui, um em cima do outro.
E aí isso acontece com o position. Ele não se preocupa com quem está em cima, com quem está embaixo, ele só quer... ele só pensa nele mesmo, certo? Ele é absoluto, ele se organiza, ele não quer saber quem está por cima, quem está por baixo, quem está do lado, quem está do outro. Ele vai ficar na posição que você disse que era para ele ficar. Como que eu faço isso? O position absolute, ele vai se comportar e o cálculo de posicionamento dele vai ser com base no primeiro pi, que não é position static. E todos os elementos do HTML, por padrão, tem position static. E aí, o que eu faço para mudar isso? Eu venho no pi dele, que é esse A aqui. No caso a gente vai fazer com o item, né? Esse cara aqui, eu vou fazer no próprio link mesmo. Ó. Esse cara aqui precisa ter um position diferente de static. E os positions diferentes de static são o absolute, o fixed, o inherit, que é o herdado, o initial, que é a mesma coisa que static, relative, revert, static, sticky, que eu vou falar depois, e é bem interessante esse sticky, e unset, que no fim das contas dá o mesmo static. O que eu vou fazer? Eu vou setar ele como relative. Vou setar primeiro como absolute, para vocês verem o que acontece. Ó. Se eu setar ele como absoluto, você vê que ele não respeita mais nenhum dos outros irmãos dele. Mas os ícones aqui, ó, os befores, aliás, os afters, estão respeitando o pai. Eles estão exatamente no topo superior direito de cada pai. Só que os próprios pais não se respeitam, não respeitam os limites deles, né? Os limites de tamanho e tal, as fronteiras de um elemento para o outro. Então, vou colocar ele como relative. Então, ele vai ter uma posição relativa. Ele vai continuar considerando os irmãos como base do cálculo, posicionamento deles e tudo mais. E aí, vocês percebem que ele ficou, as bolinhas, né, os meus afters, ficaram exatamente no topo superior direito de cada ícone. E é isso que eu quero. Vou continuar com elas aqui. E se eu der um F5, volta tudo que estava antes. E a gente vai escrever isso de novo. O que é que a gente precisa escrever? O before não vai ser mais do item, certo? Ele vai ser um after do link. Então, eu vou colocar aqui um link after. Eu tô sempre falando before, né? É o costume de usar, na maioria dos casos, before. Mas o after, ele vai ser o after do link e não do item. Porque é o link que é a parte clicável, né? Aquela tag A, que é a parte clicável. Então, se eu clicar na bolinha ou em qualquer outro canto dentro desse link aqui, ele vai redirecionar para onde deve redirecionar. Deixa eu só fazer isso. Vou voltar aqui. Ó, você vê que ele está respeitando o link e não mais o item, por causa do padding. Ó. Você vê que tem um paddingzinho e tal. O item tem um padding. Eu não setei posição nenhuma para ele, então é como se fosse um caractere normal. E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vou setar um position absolute. Vou setar um top 0, um right 0. E agora eu vou vir aqui e vou tirar essa borda do meu list item. Não preciso dessa borda. Vou atualizar. E aí eles ficaram todos lá naquele canto superior direito lá. Porque eu esqueci de colocar no item um position. Aliás, no item não. No próprio link, um position. Vou colocar um position relative. Salvei. E aqui, atualizei. Tá todo mundo com seus afters no lugar que é para estar. Eu não sei se exatamente esse é o lugar. Me parece que ele deveria ser um pouco mais para o lado, talvez um pouco menor. Deixa eu ver aqui. É quase isso, né? É um pouco mais para baixo, na verdade. Porque o próprio item de menu, ele tem uma altura diferente.
A altura dele é 27. No nosso caso, a altura aqui é 35. Ou seja, o nosso padding está diferente. O padding aqui talvez seja 10 para cá, mas seja só 8 para cá, ou menos. Vamos ver que tamanho ficou isso. Eu vou diminuindo o padding. 29, 27. Tá, tem um padding 6 e 6,10. 6 do topo e do fundo, né, da parte inferior, e 10 do lado esquerdo para o lado direito. Vou deixar assim. Não sei se o tamanho está correto, vamos ver. Eu vou até inspecionar esse elemento. Vou colocar um hover aqui para ver se... Beleza, tem um hover. E o dot está aparecendo como? Eles criaram um span para o dot. Tá, esse spam provavelmente é criado via JavaScript, não sei. Ou então sempre existiu aqui, tá sendo só mudado o background color. Ele sempre existiu, tem um background color. A gente não precisa desse cara aqui, né? A gente precisa de um pseudo-elemento. Então, o width dele é 7 e não 8, tá? E o top dele é 1. Mas a gente não precisa fazer exatamente igual. A gente sabe o que precisa fazer para deixar igual, mas acho que não há necessidade de deixar exatamente igual. Vou diminuir um pouco só. Colocar até 6. Deixa eu ver se fica de bom tamanho. 6. Atualizar. Vou vir aqui. Não, 6 ficou muito distante. Ah, tá. E eu tenho que voltar aqui pro link que o padding é 6 pixels, 10 pixels. Vamos ver aqui como que fica. Acho que assim fica de boa, certo? Só que eles não devem aparecer sempre. Eles só devem aparecer quando o menu, aliás, quando o mouse estiver em cima do item de menu. Como fazer? A princípio, eles estão mudando lá o background, né? A gente vai mudar outra coisa, a gente vai mudar a opacidade. É bom vocês aprenderem outra coisa. Opacidade é basicamente o nível de opacidade, né? O nível de transparência, no caso o contrário disso, né? Que vai ter o elemento. Se eu tenho o opacity 1, quer dizer que ele é totalmente opaco. Ou seja, o item está lá do mesmo jeito que se eu não tiver setado nada. Né? Tem nada de transparente nele. E 0 é totalmente transparente. Eu posso ter alguma coisa meio termo. Posso ter o 0.1, 0.15, variações de números até entre 0 e 1, certo? No padrão, né, no estado inicial, vai ser opacidade 0. E quando o link estiver no hover, eu vou ter um after com opacidade 1. E aí, vou falar para vocês sobre grau de especificidade agora. O que acontece? Vocês devem estar se perguntando, não, peraí, o after foi escrito depois, então a opacidade vai continuar 0? Se o item tiver com hover, a opacidade vai continuar 0 porque essa regra vem depois, né, que é a regra do after, e a opacidade foi trocada para 0. Mesmo que tenha hover, essa regra aqui está sobrescrevendo essa, mas não está. Mesmo que ela venha depois, o grau de especificidade da regra é diferente. Aqui eu tenho uma especificidade a mais. Aqui eu tenho um estado diferente. Como essa regra ela é maior e mais específica, quando algum elemento cumprir os requisitos para serem aplicadas as propriedades dessa regra, as propriedades vão ser aplicadas. E eu vou salvar aqui e a gente vai ver como é que funciona. Vou atualizar. Ó, ninguém está aparecendo. Quando eu coloco o mouse em cima, ó, apareceu só do elemento em questão. Só que ele aparece de uma vez. Vamos fazer só aqui uma transiçãozinha. No próprio link, não. Ele vai ser uma transição no after. Então, transition. Posso colocar all, mas vou colocar só opacity 0.3s. Vou atualizar. Ó, ele aparece de uma forma mais sutil.
E eu posso ter mais tempo também. Ao invés de 0.3, eu posso ter 0.5s. Vou vir aqui, atualizar. Ela aparece de uma forma mais lenta, né? Então, a opacidade ela vai variando de 0 a 1 em 0,5 segundos, que foi o que eu disse. Se a gente vier aqui, em 0,5 segundos ela vai de 0 a 1 e de 1 a 0 quando ela já não tem mais a regra. E aí outra coisa interessante sobre o transition é que vocês percebem que eu estou colocando o transition sempre no estado inicial e não no estado da transação. Por quê? Vocês vão entender agora. Eu vou mudar para o outro estado. Vou salvar, vou vir aqui, vou atualizar. Ó, ele ficou ainda com a animação, certo? Continuou com a transição. Mas quando eu tiro, ele some de uma vez. Ó. A ida vai suave, a volta é brusca. A ida suave, volta brusca. Por quê? Porque o tempo de transição só tem durante a ida, que é na segunda regra que ele é aplicado. Como a transição não foi aplicada na regra do estado inicial, ela não tem por que voltar devagar para o estado inicial, porque a regra do segundo estado, né, do estado do menu no do menu ativo, por assim dizer, não é ativo porque a gente tem outra regra para ativo, mas do menu quando está com o mouse, do menu no hover, ela é diferente. Ela some assim que eu tiro o mouse. Então a regra já não vale mais para esse item aqui quando eu tiro o mouse. Por isso que a transição não volta suave. E é por isso que eu coloco no estado inicial. Por quê? Porque quando ela chega no estado final, nesse estado aqui, ela vai ter as duas regras. Ela não vai deixar de ser um after do link, ou seja, ela vai pegar todos esses atributos que ela já tinha antes, mais esse atributo aqui. Então, ela continua tendo transition no segundo estado. Vou atualizar aqui, você percebe, ó, ela vai suave e volta suave. Vai suave, volta suave. Vamos ver aqui outra coisa. Aqui tá no mouse, funciona direitinho e tal. Muda de cor. E aqui eu vou transformar ele num link. Tá, e eu estava falando antes do grau de especificidade, certo? Vocês percebem que essa regra é mais específica. Estou dizendo que é só no momento do hover. Tem um estado a mais aqui. Esse aqui é o estado inicial. Esse aqui é um estado além do estado padrão. Então, a regra é mais específica. Se eu tivesse uma regra... Se essa regra aqui fosse mais específica que essa, por exemplo, eu vou setar um body maior que qualquer coisa. Isso aqui, beleza. Vamos ver se ela ficaria mais específica. Vou atualizar. Continuou sem ser tão específica. E eu vou dizer que essa regra aqui tem uma classe. Então, estou adicionando um atributo a mais. Certo? Vamos ver o que acontece. Ó, você vê, ó, como a regra que vem depois é mais específica, ela não consegue pegar os atributos, na verdade, as propriedades da segunda regra, que é essa regra do estado no hover, né? Que é de ficar com opacidade 1. Como essa regra é mais específica, essa regra aqui não consegue sobrescrever ela. Então, ela nunca vai ficar opacidade 1, porque aqui eu tenho opacidade 0. Eu posso até tirar isso aqui, vamos ver se continua. Continua sendo mais específico. Porque aqui eu tenho uma classe, um seletor de atributo e um seletor de pseudoelemento. Aqui eu só tenho uma classe, um estado, que por sua vez é menos específico que ele, ou tem o mesmo grau de especificidade, e aí se elas duas têm o mesmo grau de especificidade, a que vem depois é a que a que vai sobrescrever. Se eu colocar isso aqui embaixo, a gente descobre se o grau de especificidade é o mesmo ou não. Vou vir aqui, salvar.
ó, o grau de especificidade é o mesmo. Então, nesse caso, a ordem importa, porque o grau de especificidade é exatamente igual. Eu tenho aqui um estado competindo com um atributo, e eles têm o mesmo grau de especificidade. Se eu colocar aqui, vou salvar, vou vir aqui, como tem o mesmo grau de especificidade e a que vem depois tem opacidade zero, ele continua com opacidade zero. Então, eu vou tirar essa regra aqui, porque eu não preciso dela. Vou deixar a próxima aqui com grau de especificidade maior e ela vai continuar funcionando. Beleza, pessoal? Até aí tudo bem? Sim. Tá. Vamos transformar essa imagem aqui, que é do logo, num link. Esse link vai apontar para a homepage. Por enquanto, como a gente não tem outras páginas, eu vou deixar o link apontando para o mesmo canto de sempre. Vou colocar um class, vou chamar de logo. Vou até tirar esse logo aqui, vou colocar assim, logo, link. Vou chamar de logo container link para manter o padrão, certo? Logo container link e o próprio logo. Se fosse manter um outro padrão, seria logo, container, traço, logo, né? Mas vou deixar assim, dá para entender. Vou fazer assim, na verdade. Tem um logo link, vou ter um... Não, estranho isso. Vou chamar de logo container. Eu vou chamar de logo, beleza. E aqui um href, apontando para o topo da página. Tá, ele virou um link, vamos ver o que acontece com isso. Em alguns browsers, ele ficaria com underline aqui, mas como a gente está usando o CSS Reset, ele não fica. Deixa eu ver se tirando o CSS Reset muda alguma coisa no nosso estilo. Você vê que muda bastante coisa, né? Fica com as bolinhas aqui, ó, do menu. Que não tá fazendo, mas se eu usasse um browser antigo, ele aqui provavelmente ia estar com a borda ou azul ou lilás. Vamos deixar o nosso reset. Aqui. Beleza, o menu já foi. A gente tem 20 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que não vai dar tempo de fazer o slideshow agora. A gente faz ele na próxima aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, o momento é esse. Por agora eu acho que tá bom. Show? Teve Tá alguma mais novidade para bom. alguém aí ou tudo? Para mim foi mais, para mim teve bastante novidade, mas é mais a questão da ter as pseudoclasses e depois ter os atributos de hover, after, tudo junto ali. Aí, Massa. Para mim foi a felicidade de ter visto a aula de pseudoclasses e pseudoelementos e um monte de coisa ontem e hoje a gente fazer na prática. Massa. Cara, foi muito bom. Massa. Eu vou aproveitar esse tempinho para a gente falar de outra coisa, certo? Que é mais conceitual. Eu beleza. vou apagar isso aqui. Inclusive, é o que faz diferença entre você saber que regras aplicar ou não, certo? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes para quem trabalha com front. É o seguinte, vocês perceberam? A gente, a gente que desenhou isso aqui, certo? E aí vocês percebem que quando a gente vai desenhando, a gente sabe onde cada coisa vai ficar, a gente posiciona, a gente faz agrupamentos e tudo mais. E daqui a pouco a gente vai desenhar a versão mobile, certo? É a versão para dispositivos móveis. Quando a gente desenha a versão mobile, acontece duas coisas. Primeiro, quem já tem experiência com desenvolvimento já vai desenhar pensando em como vai ser mais fácil de desenvolver. E quem desenha, e quem desenvolve, que entende alguma coisa de desenho, já vai desenvolver
de uma forma que a gente não precisa mudar muita coisa quando for aplicar a versão móvel. Que a gente não precisa mudar a estrutura do HTML, certo? E aí, como é que isso acontece? Quando a gente está desenhando, vocês percebem que a gente tem separações aqui. A gente sabe exatamente o que cada coisa é aqui. Por exemplo, eu sei que eu tenho um header, se vocês prestarem atenção nas linhas, eu sei que eu tenho um header, né? Que engloba essas coisas aqui. Ou seja, eu sei que no HTML, quando eu for escrever, esses caras aqui vão ser elementos filhos desse header, certo? Eu sei que um está do lado e o outro está do outro. Ou seja, esses caras aqui, muito provavelmente, são elementos distintos. Estão dentro de coisas distintas. Outro ponto. Eu sei que um está colado de um lado, o outro está colado do outro lado. A regra mais básica e a mais utilizada para fazer coisas desse tipo é usar um display flex, porque eu sei que eles estão alinhados verticalmente ao centro. Os elementos estão alinhados verticalmente ao centro, então a forma mais fácil de fazer isso é com display flex. E a forma de distanciar um elemento do outro é usando o justify content, que foi o que a gente utilizou. Aliás, eu nem sei se foi o justify content que a gente utilizou, que a gente tem um space between, mas acho que nem foi isso que a gente utilizou. A gente fez de uma forma diferente. E aí a gente pode até mexer nisso agora. O que a gente fez? Para distanciar, tem duas formas. Ou eu digo que isso aqui é um espaço vazio que não tem nada, ou eu digo que isso tudo aqui faz parte do primeiro elemento que contém essa imagem. Porque eu sei que essa é uma área em branco que vai ter que empurrar esse cara aqui para ficar desse lado. Certo? E aí, porque tem outras formas de fazer. Eu podia usar a position absolute aqui, para colocar esses caras de um lado e do outro. Só que se eu faço isso, usando a posição absoluta, eu vou ter que amarrar a altura, vou ter que amarrar a largura do header, para que ele contenha esses elementos. Eu vou ter que amarrar posicionamentos que talvez eu não queira utilizar depois, quando eu tiver uma versão menor. E fora que eu posso correr o risco de os elementos ficarem uns por cima dos outros, né, usando posição absoluta. A forma mais simples de fazer é usando o display flex. Display flex, justify content space between, ou seja, eu tenho um espaço entre um elemento e o outro. E aí aqui, por exemplo, eu tenho um grupo de elementos. Se eu tenho um grupo de elementos aqui no design, quando você clica, você vê que é uma coisa só, muito provavelmente eu vou ter um elemento que engloba todo mundo. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou ver que cada um desses é um elemento dentro do elemento maior, certo? Ou seja, eu tenho um elemento que engloba esses elementos, que são irmãos. Só que eu posso ter coisas assim. Eu tenho esses 4 selecionados, porque eu sei que são coisas parecidas, né? São textos que fazem parte de um menu, e esse cara é uma coisa um pouco diferente, então eu posso fazer um grupo diferente só para eles. Se eu vier aqui, eu tenho um grupo para todos, se eu der 2 cliques, eu tenho um grupo só para eles, dentro deles, eu tenho cada elemento. Aí, como que eu sei que tags utilizar? Eu estou usando isso aqui é um menu de navegação, certo? É um menu que eu vou usar para navegar entre as páginas do site. Se eu sei que esse é um menu de navegação, e eu navego com links, eu sei que cada texto desse aqui vai ter que estar dentro de um link. A tag que a gente usa para fazer o link é a tag A. Então, eu sei que eu vou utilizar a tag A. Esses itens, né, esses links, na prática, eles são o quê? Eles são uma lista, em teoria, na verdade, eles são uma lista de links. Certo? Eu tenho links que se relacionam de certa forma, porque eles são a navegação padrão do meu site. E eles são uma lista. Então, se eles são uma lista, eu posso usar uma UL para fazer isso. Então, vou ter uma UL, dentro da UL, LIs, porque dentro de ULs eu só posso ter LIs e nada além disso, né? Como filhos diretos, eu digo. E dentro dos LIs eu vou ter os meus As.
E esse cara vai estar de fora da UL. Porque ele não, semanticamente, não tem nada a ver com esses caras aqui. Ele não vai navegar para uma outra página. Se ele fosse navegar para uma página de busca, e eu quisesse manter uma consistência, eu teria que escrever search aqui, não desenhar um ícone de search. Eu sei que esse cara é diferente desses outros caras aqui, ele vai fazer alguma coisa diferente. Então, ele não precisa ser filho do mesmo pai. Então, eu tenho uma lista com esses caras aqui. Esse cara aqui vai ser um botão. Por que que é um botão? Porque quando eu clico nele, ele vai me levar para outra página. Aliás, ele vai fazer alguma ação, certo? Ele tem uma interação com o usuário, então ele precisa ser um botão. Claro que ele pode ser um spam, pode ser uma div, pode ser qualquer coisa. Mas semanticamente faz mais sentido que ele seja um botão. E aí, por exemplo, se ele é um botão, eu consigo navegar até ele usando tabs. Aqui nesse caso, eu não sei como é que ele... Ó, eu estou usando o tab, usei a primeira vez. Ele seleciona esse low aqui, porque ele é um link. Próximo tab, ele vai para o próximo, 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 próximo. Porque esse cara aqui é um botão. Se ele fosse um spam, o tab não funcionaria. Isso é questão de acessibilidade. Imagina que eu sou um deficiente visual e esse cara aqui é um spam. Não vai existir para mim. Porque se eu vier aqui, por exemplo, dar um tab, ele ia para o próximo elemento, que não é esse cara aqui. E esse botão aqui não existe para mim, porque ninguém vai ler, porque é um spam. E spam é puramente gráfico. Então, o leitor de tela não vai ler esse botão para mim. Eu não vou saber que ele existe, porque eu não consigo enxergar a tela, e o leitor de tela também não consegue enxergar, porque ele não é um botão. E aí esse botão, para quem é deficiente visual, não vai existir. E se eu clicar nele, eu teria que fazer uma gambiarra com JavaScript, para dizer que um spam é clicável e vai fazer alguma coisa, né? E basicamente é isso. E aí, por que é que a ordem aqui funciona direitinho, né, do tab? Porque no HTML ele está escrito, os elementos estão escritos em ordem, certo? Mas eu tenho como mudar essa ordem da tab. Por exemplo, eu vou atualizar. Primeira vez que eu clico tab, ele seleciona esse cara aqui. Mas imagina que eu venho aqui no meu A, porque é ele que pega o lance do tab, ele que fica no foco, né? Se eu disser que o tab index dele é 3, por exemplo, atualizar e vier aqui, quando eu der um tab a primeira vez, olha que interessante. Continua pegando esse cara? Peraí. Agora eu fiquei invocado. Ah, tá. Ele é o primeiro cara que tem tab index. Ninguém mais tem, certo? Como ele é o único cara que tem tab index, eu vou dar o próximo tab. Atualizar. Vai continuar sendo o primeiro. Deixa eu setar um tab index 1 para alguém. Você vai apreciar aqui. Tab index 1. O que acontece? Que viagem. Percebe? Eu clico no primeiro. Ah, não, beleza. Agora já tá lá. Esqueci de atualizar. É, tá lá. Ele foi primeiro pro menu. Depois ele vai para esse cara aqui, que é o próximo que tem algum valor de tab index. Depois ele segue o fluxo. Ó. Foi pro front-end, depois back-end, depois mobile, depois o negócio aqui. E eu posso fazer isso? Eu posso brincar. Posso dizer que esse aqui é... O botão é o 2. Tab index é o 2. Aquele lá o 3. Depois ele vem para esse A aqui, tem um tab index 4. Depois ele segue. O que acontece? Dá uma atualizada. Atualizar. Primeiro tab foi para o menu. Segundo, ele foi lá para o search. Depois ele foi para o 3 lá, que é o lorem y. Depois ele segue o fluxo normal. Aliás, depois ele veio para back-end, que é o 4, depois front-end, depois mobile, seguindo o fluxo normal. Depois seleciona as outras coisas que não tem a ver com a página. Interessante, né? Esse lance do tab index. Deixa eu desfazer aqui. Eu não preciso desse tab index, eu posso seguir o fluxo normal da página. E ele vai seguir
normalmente. Beleza. Deu para entender essa questão de como é que as coisas são estruturadas e tal, e por que é que a gente tem que fazer as coisas para mudar no HTML o mínimo possível quando for redimensionar o browser? Sim. Sim. Mudou alguma coisa na cabeça de vocês depois desse lance de mostrar como que é organizado, como que tem filho, como tem pai, tal posição? Ou vocês já tinham Isso essa noção? não, noção zero. Nesse momento eu só penso que tem muita coisa para aprender. É isso. Essa é a sensação que eu tenho todo dia. Mas é isso. Ah, eu ia mostrar para vocês esse lance do menu. Aliás, o lance do header, né? Que eu falei que a gente usava space between, que ia ficar um espaço vago aqui, ou que isso aqui ia fazer parte do primeiro elemento. Vocês perceberem, ó, o que eu fiz foi que essa div aqui que contém o logo, ela está ocupando todo o espaço, porque ela tem um flex row. Se vocês perceberem aqui, ela tem um flex row 1. Ela tende a tomar todo o espaço extra e empurrar todo o resto, né, que são os irmãos dela aqui, ó, para o outro lado. Ah, e como o item de navegação e o menu do search, o botão do search, são também irmãos, se eu usasse space between, o que é que ia acontecer? Ó? Vou vir aqui no Pi, não vou usar mais o flex scroll aqui, vou deixar como estava antes, ó. Fica todo mundo colado aqui. Vou dizer para o Pi aqui, ó, que ele vai ter um justify content, space between. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar um espaço entre um elemento e outro. Ó. Percebem? E aí, o que eu poderia fazer aqui era trazer esse cara para dentro do menu de navegação. Talvez não seja a melhor prática, mas se eu trouxer esse cara para o menu de navegação aqui, vou colocar ele aqui por cima, ele ficou assim, e aí eu teria que ter um menu de navegação também com display flex. Display flex. E usar um align items center. A gente obteve o mesmo resultado, não precisou usar o flex scroll 1 e tal, mas, como eu falei para vocês, eles dois aqui, ó, como a gente viu aqui, eles têm o mesmo pai em comum, que nesse caso é o Nev. Nesse caso aqui é o Nev, que é pai dos dois. Só que eu não considero essa div aqui, né, esse botão de search, como sendo parte da navegação. Então não faz sentido ele estar dentro do Nev, do navigation menu, certo? O que eu poderia fazer? Ter uma outra div, tirar esse cara, colocar ele para fora. Meu Deus, ó, funciona para cima. Vou colocar um menu para cima. Eles têm um pai em comum. No caso, teria que vir aqui, criar uma nova div. Que eu não tenho mais nem criatividade para criar nome para essas divs. Que é div demais. Vou dar uma classe aqui, chamar de nav menu container. Que não vai ser só o container do nav menu, mas também vai estar lá. E eu vou colocar esse cara aqui para dentro. Tem que colocar para cima. Opa. Dentro e o nav para dentro. E aí, esse cara aqui teria que ser display flex. Beleza. Mas percebe que dá um trabalhinho, você tem que mudar a estrutura e tal, para se reorganizar. E que há várias maneiras de fazer a mesma coisa. Vou até atualizar aqui, deixar como estava. Porque o search não precisa necessariamente ser filho do mesmo pai que o nav menu. Não precisa ter essa estrutura extra. Aqui funcionou do jeito que eu precisava. Daqui a pouco
Isso aqui vai funcionar de outro jeito, certo? Quando eu tiver na versão menor, vai funcionar de outro jeito, que a gente ainda vai desenhar. Não sei se eu vou seguir o padrão da Rocket City ou se eu vou fazer se a gente vai fazer de um novo jeito. Deixa eu ver como é que eles fazem. Ó, tem um menuzinho aqui, bem feinho, inclusive. E tem um search no final. Eles consideram o search como parte do navigation menu? Eles consideram sim. Mas não é, né? Quer dizer, pelo menos para mim não me parece ser algo que seja navegável. Claro que ele abre um modalzinho e tal de busca, mas a semântica para mim desses outros elementos é diferente da semântica desse cara aqui. E aí ele tem essa animaçãozinha aqui, a gente vai fazer uma diferente. Eu vou transformar esse cara aqui não no menos, mas num X para a gente fechar. O menu eu vou fazer de uma forma diferente, vou deixar o search continuando aparecendo aqui. E talvez o menu eu vou colocar desse outro lado aqui. Não sei. Mas é isso, pessoal. Vou parar a gravação aqui, que já tem quase 2 horas de gravação. Falou, valeu. Valeu.